Povo abençoado do Brasil, eu vou dar uma resposta a um cachaceiro que falou de pastores e padres. Como ele não entende nada de fé cristã, nem de princípios bíblicos sobre uma autoridade espiritual, eu vou ensinar ele e mostrar que a cachaça está destruindo os neurônios dele. Esse camarada não tem condições psicológicas e mentais de ser presidente desse país. É para o povo evangélico, o povo católico ver quem é esse cara. Ele quer menosprezar a fé, menosprezar as autoridades que Deus constituiu, ridicularizar a igreja evangélica e católica. Fica aqui a minha indignação, que Deus nos livre desse camarada que não tem condições morais, não tem condições mentais e emocionais para dirigir a nossa nação. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Senhor, nós estamos na tua presença. Entendemos que a eleição é a vontade permissiva de Deus. Deus permite o homem escrever a história. E nós queremos pedir, Senhor, em favor do novo governo. Nós queremos pedir em favor de governadores, do presidente que foi eleito, dos senadores, dos deputados federais e estaduais. Deus, que tu tenha misericórdia da nossa nação. Que venham dias de prosperidade e bênção para a nação brasileira. Que tu possa dar sabedoria aos governantes, para que possamos ter dias melhores. Livra o Brasil do caos político, do caos social, do caos econômico. Pedimos uma bênção sobre Lula, sobre governadores, sobre senadores, sobre deputados, que a tua mão esteja sobre essa nação. Outra coisa para o Lula, eu estou vendo outro candidato trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, eu sou psicólogo, e eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão com o império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Que Deus nos livre desse camarada que não tem condições morais, não tem condições mentais e emocionais para dirigir a nossa nação. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum, você tem passado os teus sonhos, quer construir uma nação grande. O povo evangélico e o povo católico vê quem é esse cara. Ele quer menosprezar a fé, menosprezar as autoridades que Deus constituiu, ridicularizar a igreja evangélica e católica. Fica aqui a minha indignação. Me parece que nós, como segmento evangélico, nós, como cidadãos desse país, podemos expressar a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso apoio. Fica aqui a minha indignação. Mas dizer que a Assembleia de Deus apoia A ou B é reduzir a igreja a uma instituição qualquer. A igreja de Jesus está acima disso tudo. Quem apoia somos nós. Fica aqui a minha indignação. Cidadãos dessa pátria, com direito a votar e a exercer influência. Fica aqui a minha indignação. Portanto, vocês sabem, eu tenho o maior telemarketing de Evonemas de todo esse Brasil, de pastores, de crentes sendo pastor, estão falando em nosso nome. Eles podem falar, é dos seus nomes. Fica aqui a minha indignação. Portanto, eu quero dizer aqui para a imprensa que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela não apoia a candidatura. Fica aqui a minha indignação. E ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. Eles falam no máximo, é nos seus próprios nomes, porque a igreja está acima disso tudo. E eu quero
encerrar aqui as minhas palavras, Lula, citando alguns textos da Bíblia para alguém que vai dirigir uma nação. Uma palavra da Bíblia para um grande estadista chamado Moisés. Uma resposta a um cachaceiro. Em Êxodo 18, 21, diz assim: Moisés, escolhe entre o povo homens capacitados. Que a cachaça está destruindo os neurônios dele. Esse camarada não tem condições psicológicas e mentais de ser presidente desse país. Tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a iniquidade. Há também um outro conselho de um grande estadista da Bíblia que eu quero deixar com você. O grande Salomão, ele diz em Provérbios, no capítulo 31, versículo 8 e 9: abre a tua boca em favor daquele que não tem voz, pelo direito de todos os que estão em desolação. Abre a tua boca, governe corretamente, faze justiça ao pobre e ao necessitado. E o último texto que eu quero deixar para você, Lula, é uma palavra de Deus para qualquer pessoa. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele diz o que Deus quer do homem. 3 coisas importantes que Deus quer do homem. Primeiro, que pratique a justiça. Segundo, que ames a beneficência. Terceiro, que andes humildemente com teu Deus. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Fica aqui a minha indignação. Não sejam enganados. Estas mesmas pessoas que apoiam um candidato hoje, amanhã poderão e serão as mesmas que vão criticá-lo se o mesmo não fizer o que elas querem. O candidato que está sendo criticado hoje, ele já foi louvado pelos mesmos de hoje. E o candidato de hoje, ele é o mesmo candidato de ontem. O partido é o mesmo. A ideologia é a mesma. As pautas são as mesmas. A inspiração do partido é a mesma. Criam um monstro por causa de ambições de glória e honra e louvores terrenos. O monstro cresce. Essas pessoas perdem sua fatia do bolo e passam a criticar e apoiar outro a qual possam ter algum tipo de evidência de louvor, de honra, de glória humana. O Senhor Jesus estava na cruz e disseram para ele: salva-te a ti mesmo. O Senhor Jesus estava sendo julgado e a pessoa que Deus deu autoridade na terra para soltá-lo ou crucificá-lo lançou esta sentença, decisão para o povo, e o povo escolheu crucificá-lo e soltar Barrabás, o ladrão. Eles pensavam que o Senhor Jesus iria ser o próximo líder romano, político e religioso daquela época. Eles não estavam aguardando Cristo, mas eles estavam aguardando o anticristo, que terá domínio político e religioso. Enquanto eles pensavam que o Senhor Jesus iria se apoderar
da posição de César e da liderança do templo de Jerusalém ao mesmo tempo, eles estavam apoiando o Senhor Jesus. Eles tinham somente uma visão política, terrena, animal e diabólica. Eles não tinham uma visão celestial, de eternidade, da nova Jerusalém. A visão deles era terrena, mundana, inspirada por louvores, honras, glórias humanas, vantagem para si mesmos. Quando perceberam que o Senhor Jesus não seria esse líder político, eles sentenciaram ele à morte. E na cruz ainda zombaram dele. Se tu é o Messias, saia daí, que nós vamos crer que você é o Messias. Hoje é o mesmo contexto. Se o candidato não fizer o que a massa quer, amanhã está criticando. As pessoas vão condená-lo. Eu já vi muito isso acontecer. Aparecer uma pessoa, as pessoas ovacionar essa pessoa tem uma atitude contrária àquilo que elas estavam querendo, pensando, e depois essa pessoa ser demonizada, satanizada, criticada, zombada, menosprezada. Quando o Cristo manifestar, as pessoas vão estar elogiando Ele, glorificando Ele, honrando Ele, louvando Ele, adorando Ele. Depois Ele vai mostrar que Ele realmente não é o Cristo, mas o anticristo. E as pessoas vão gemer, vão criticar, vão zombar. E elas vão ter que submeter a Ele pela força. Porque o espírito do anticristo só tem amor por si mesmo. Não tem amor por mais nada, nem por ninguém. Satanás não ama os seus anjos caídos. Satanás não ama os seus demônios. Seus demônios não amam Satanás. Cada um ali só ama a si mesmo e faz o que é melhor para si mesmo. E submetem-se a Satanás por força, violência. Aqueles que servem Satanás é por força e violência. Não é com alegria, satisfação, prazer, como os anjos que estão na presença de Deus. Então esses interesses mundanos, políticos, terrenos, animais e diabólicos é amor apenas por si mesmo. Tem um discurso de amor ao próximo, à pátria, à nação, mas é só um discurso. Cada um está preocupado com seus próprios bens, que possam perder ou que não possam ter. O Senhor Jesus, para servir a Deus, se despiu de tudo isso, principalmente da glória e da honra e do louvor de estar no céu. A maior autoridade, louvada por anjos, ruas de ouro e tantas riquezas e tantas belezas que há no mundo celestial. Ele veio para cá para ser tratado como o pior dos bandidos que já existiu. E ele sabia disso, porque ele conhecia a natureza humana. Por isso que ele não aceitava a glória de homens, porque ele sabe que as pessoas glorificam
as que não nasceram do Espírito Santo, pelos seus próprios interesses, uma vez que não alcança aqueles interesses, que não satisfaz as suas vontades, aquele louvor que elas estavam tendo se transforma em crítica. Aquelas bênçãos se tornam em maldição das palavras agradáveis que alguém ouve porque faz aquilo que a massa quer que se faz. Se o presidente atual, ainda o presidente, não tomar a decisão que a massa quer, ele será duramente criticado pelos mesmos que o idolatraram ou admiraram. Acontece isso em tudo. As pessoas entram num canal, ouvem uma mensagem, dão like, faz inscrição, mas o dia que elas ouvirem algo que elas não gostam, não tem like, sai do canal e vai procurar outro que fale aquilo que elas querem ouvir. As pessoas estão buscando aquilo que elas querem ouvir, não a verdade. Deus vai trazer juízo sobre as autoridades constituídas dessa nação, que hoje praticam injustiça, mas não será agora. Tem um momento, tem um tempo certo de Deus. Deus está trazendo juízo sobre o Brasil para que o povo se arrependa, principalmente líderes, pastores, obreiros, pessoas que se dizem crer em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. O ápice do mundo é isso aí, é manifestação. É buscar socorro nos quartéis, no parlamento, em deputados, em senadores. É o auge deles. É onde o entendimento deles chega. Eles não têm revelação de Cristo como único Senhor e Salvador. Eles não têm revelação da Nova Jerusalém do céu. É o auge de uma causa nobre, lutar pela nação que eles estão. Agora um povo, uma geração, um sacerdócio que se diz voltada para o céu no mesmo nível daqueles que não nasceram do Espírito Santo. O povo estava no Egito. Eles poderiam ter se rebelado e tomado o Egito de assalto. Mas eles escolheram esperar o Salvador. Ali está falando de Cristo, da volta de Cristo. Provavelmente, quem sabe, houve rumores de rebelião. Por isso, Faraó os colocou como escravos. Viu que eles estavam crescendo demais e subjugou o povo à escravidão, para não tomar o Egito para eles próprios. Aquele povo não estava esperando governar o Egito. Deus enviou Moisés para libertá-los do Egito, não para governar no Egito, mas para libertá-los do Egito, simbolizando a volta de Jesus, não para governar no sistema mundano, caído, falido, mas para governar no novo céu e na nova terra, em um novo mundo, em um novo sistema. Porque ainda o reinado de Cristo aqui no milênio será como que parcial, porque nem todos estarão inspirados por Cristo, mesmo Ele governando aqui por 1000 anos.
Ainda haverá situações desagradáveis na terra. Mas quando ele criar o novo céu, a nova terra para os salvos, não haverá nenhuma situação desagradável. Não haverá morte, nem dores, nem tristeza, nem doenças, nem mortandade, nem corrupção. Nada que degrina o caráter humano, ou que possa condenar o ser humano. E os acontecimentos do Velho Testamento, contextualizando para o Novo Testamento, eram para o povo crente. Está entendendo isso? Era para estar no nível mais alto de entendimento espiritual, de compreensão espiritual. Todos vão se unir pelo bem comum, direita e esquerda. Tudo isso está levando a uma união política e religiosa, terrena, liderada por um único ser, com inspiração maligna. E pessoas que se dizem crer em Cristo como único Senhor e Salvador, aderindo a esse espírito do ecumenismo, do anticristo, da doutrina de Roma. Até pastores, obreiros, entre aspas, profetas que não têm revelação do futuro, profetas que não sabem o que está acontecendo, não sabem o que vai acontecer pelas Escrituras, que estão como quem, entre aspas, é do mundo, que não teve a revelação. Então pessoas, pastores, obreiros, reconhecidos, que não nasceram do Espírito Santo, que nem estão compreendendo o que eu estou falando aqui, mas pessoas simples e humildes estão compreendendo. Porque nasceram do Espírito Santo. Preocupado com as aflições e com as angústias desse mundo, como se não fossem avisados anteriormente de tais acontecimentos e ainda os que virão, sendo pego de surpresa, escandalizados com o que está no mundo. A Bíblia diz que os de fora quem julga é Deus. Nós deveríamos julgar a nós mesmos. Não me escandalizo uma pessoa que não tem entendimento do Espírito Santo ir em manifestações, e fazer críticas, e fazer política e etc. É o máximo que ela pode chegar, é ali. O máximo de uma causa nobre, entre aspas, é essa, terrena, daqui da terra. Agora pessoas, pastores, obreiros, ensinadores, etc., nesse mesmo nível, deveriam estar voando mais alto. Pessoas agora morrendo e indo para o inferno, com um cristão do lado que não prega Cristo como único Senhor e Salvador, gritando por justiça, mas não a justiça da salvação da alma das pessoas, uma justiça terrena. Pessoas que estão nas manifestações, em passeatas, que não vão ver a virada do ano, vão morrer sem salvação. E pessoas com a palavra da vida eterna e não prega, não fala, não ensina. E algumas dessas, elas próprias estão perdidas, porque precisam se arrepender dos seus pecados, se converter das suas iniquidades, da sua carnalidade, do seu mundanismo, do seu satanismo, do seu anticristo. Pessoas que não cooperam para a salvação da alma. E se você não está cooperando para a salvação da alma em Cristo como único Senhor e Salvador, não é o Espírito Santo que está sobre você,
Não precisa ser muito inteligente, ou teólogo, ou bacharel, ou doutor em divindade para se entender isso. Pessoas que se dizem batizadas com o Espírito Santo. Pessoas batizadas com o Espírito Santo são inflamadas pelo céu, são inflamadas pela volta de Cristo, são inflamadas pelo amor às almas, são inflamadas do Evangelho. Pedro era um medroso. Mas depois que foi batizado com o Espírito Santo, teve ousadia de anunciar Cristo e morrer por Cristo verdadeiramente. A igreja primitiva não ficou fazendo campanha para que Israel fosse liberta dos romanos, mas para que eles fossem libertos do pecado, da incredulidade, do espírito do anticristo, porque negavam a Cristo como único Senhor e Salvador. Pessoas caminhando para o inferno e os cristãos cooperando para que as pessoas vão para o inferno, porque não transmitem Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Estou preocupado com uma salvação terrena, nacional. O que vai ser dos meus filhos amanhã com tal governo? Seu filho está em adultério, prostituição, lascívia, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, indo para o inferno. Se morrer agora vai para o inferno, e você está preocupado que tipo de país você vai deixar para ele? Seus pais estão adulterando. Quem sabe você está adulterando contra sua esposa, marido, em feitiçarias, em bruxarias, lascívias, idolatria, espiritismo, tantos ismos contra Cristo. E vocês achando que país vocês vão deixar para os seus filhos? Sua preocupação é deixar uma cultura política para os seus filhos. Sendo que nem você, nem eu, nem ninguém pode garantir que o dia de amanhã vai chegar para nós aqui. Você pode partir agora, seu filho pode partir agora. Sua mãe, seu pai, eu, qualquer um de nós podemos partir agora, nesse exato momento. O Senhor Jesus pode voltar agora. Quem sabe eu não termino o que eu estou falando aqui. Ou você ouvindo aí, Jesus volta. E você fica aí nas passeadas, nas manifestações. Vocês ficam aí brigando por essa terra, por esse mundo, por essa glória, por essa honra, por esse louvor terreno. Você morre agora e passará a vida toda no lago de fogo. E verá o tempo precioso que você perdeu de estar se humilhando, orando, buscando a face de Deus e se convertendo dos seus maus caminhos. Pessoas que estão lá agora no inferno, se lamentando, porque não transmitiram a Cristo ao seu próximo, que estava bem próximo. Estavam mais preocupados em fazer oposição a candidato A ou candidato B, apoiar partido B ou partido C, do que apoiar a volta de Cristo como único Senhor e Salvador da alma. E vocês acreditam que estão sendo guiados por Deus, pelo Espírito Santo, pelo Cristo que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Vocês creem que estão fazendo um serviço para Deus, quando estão fazendo um serviço para o anticristo. Não se deixe enganar por transfiguração de demônios, de falsos profetas, de falsos ensinos, falsas inspirações, falsos conselhos, falsa sabedoria, falso discernimento, falso conhecimento de Deus, por causa de aparência religiosa, política. Porque se você partir daqui, se você deixar essa terra hoje,
sem a convicção da volta de Cristo, sem o primeiro amor, sem fervor espiritual, sem amor pelas almas, sem nascer do Espírito Santo, você passará a tua eternidade toda se lamentando, chorando. Lá não tem canetada. Já foi decretado. Já foi julgado. Já está estabelecido o final de todas as coisas. E pessoas vivendo atrasadas espiritualmente. E o que me lamenta, e o que me entristece mais é que pessoas assim estão liderando, pastoreando, ensinando nas congregações, nas igrejas. Pessoas sem nenhum fervor da volta do Senhor Jesus Cristo, mas cheio de fogo do dragão para as coisas deste mundo, para o governo deste mundo, para a liderança deste mundo. Sem nenhum fervor para a liderança de Cristo. Sem nenhum fervor para o milênio, sem nenhum fervor para o novo céu, para a nova terra, mas incendiado de partidarismo político. E convencendo pessoas, e pessoas sendo convencidas pelo fogo do dragão. Quer entender o fogo do dragão? Vou deixar aqui nos comentários um vídeo com o título Fogo do Dragão no Altar. Quem tem o Espírito Santo está morto para as inspirações deste mundo. Satanás não tem nem poder de tentar essas pessoas, ao ponto de convencê-las a aderir ao lado dele. Porque elas nasceram do Espírito Santo. Pessoas nascidas do Espírito Santo não podem ser influenciadas pelo fogo do dragão. Pessoas nascidas do Espírito Santo só podem ser influenciadas pelo fogo de Deus. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Senhor, nós estamos na Tua presença. Entendemos que a eleição é a vontade permissiva de Deus. Deus permite o homem escrever a história. E nós queremos pedir, Senhor, em favor do novo governo. Nós queremos pedir em favor de governadores, do presidente que foi eleito, dos senadores, dos deputados federais e estaduais. Deus, que Tu tenha misericórdia da nossa nação. Que venham dias de prosperidade e bênção para a nação brasileira. Que Tu possa dar sabedoria aos governantes, para que possamos ter dias melhores. Livra o Brasil do caos político, do caos social, do caos econômico. Pedimos uma bênção sobre Lula, sobre governadores, sobre senadores, sobre deputados. Que a Tua mão esteja sobre essa nação. É para o povo evangélico e o povo católico ver quem é esse cara. Ele quer menosprezar a fé, menosprezar as autoridades que Deus constituiu, ridicularizar a igreja evangélica e católica. Fica aqui a minha indignação, que Deus nos livre desse camarada que não tem condições morais, não tem condições mentais e emocionais para dirigir a nossa nação. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. É que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil.
Mas eu quero dizer uma coisa para você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão com o império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum, você tem passado os teus sonhos, quer construir uma nação grande. Não tem de nada de fé cristã, nem de princípios bíblicos sobre uma autoridade espiritual. Eu vou ensinar ele e mostrar que a cachaça está destruindo os neurônios dele. Esse camarada não tem condições psicológicas e mentais de ser presidente desse país. É para o povo evangélico e o povo católico ver quem é esse cara. Ele quer menosprezar a fé, menosprezar as autoridades que Deus constituiu, ridicularizar a igreja evangélica e católica. Fica aqui a minha indignação